Módulo Módulo 2. Reconhecer os mecanismos de transporte e sinalização celular transmembrana. Permeabilidade da membrana. A membrana plasmática limita a célula, separando o conteúdo citoplasmático do meio extracelular. No entanto, as células passam sua vida interagindo com o ambiente externo, seja pelas trocas gasosas por conta da respiração celular, seja pela obtenção de íons e outras moléculas necessárias para sua manutenção metabólica. Dizemos que a membrana possui permeabilidade seletiva, isto é, possui a capacidade de controlar quais moléculas atravessam seus domínios. Isso ocorre pela natureza lipídica da estrutura da membrana, e todos os elementos que acessam a membrana respeitam critérios universais, independentemente do tipo de célula e da função que executa. Para que os elementos possam atravessar a membrana, é necessário corresponder a alguns critérios que envolvem tamanho, polaridade e carga. Moléculas menores têm mais facilidade de atravessar a bicamada da membrana. Pelo fato de a membrana ser apolar, moléculas apolares atravessam com mais facilidade do que moléculas polares. Moléculas com carga, mesmo muito pequenas, não conseguem atravessar a bicamada lipídica. Esses critérios atuam em conjunto, de modo que as moléculas pequenas, apolares e sem carga atravessam com mais facilidade a bicamada lipídica. Dois bons exemplos são as moléculas de oxigênio e gás carbônico. A água e o glicerol, que são moléculas polares, mas ainda pequenas e sem carga, também conseguem atravessar a membrana. Os íons como Na+, K+, e Cl, mesmo sendo moléculas muito pequenas, são hidrofílicos, ligando-se a grande quantidade de moléculas de água, o que aumenta em muito seu tamanho, impossibilitando-os de atravessar a bicamada. Atenção! Um outro ponto a se considerar é a concentração. Algumas moléculas atravessarão a membrana somente quando a concentração for maior de um lado do que do outro. O oxigênio, por exemplo, entra na célula quando sua concentração no meio extracelular é maior do que no meio intercelular. Isso vale para a saída de moléculas da célula também. Mecanismos de transporte transmembranar. Como foi dito, a permeabilidade seletiva está relacionada à natureza das moléculas, seja física ou química, e não tem relação com a função dessa molécula. Basicamente, dividimos os transportes transmembranares em dois tipos. É importante saber que as substâncias se movem naturalmente, segundo um gradiente de concentração, da região de alta concentração para a de mais baixa concentração, ou do meio hipertônico para o meio hipotônico. Meio isotônico. É aquele em que a concentração de soluto está em equilíbrio entre os dois meios. Meio hipertônico. É aquele em que a concentração de soluto é maior em um meio do que no outro. Meio hipotônico. É aquele em que a concentração de soluto é menor em um meio do que no outro. Tipos de transporte passivo. Existem dois tipos de transporte passivo, difusão e osmose. A seguir vamos conhecer mais sobre eles. Difusão. É o movimento de substâncias do meio hipertônico para o meio hipotônico, até que haja equilíbrio entre os meios. Encontramos dois tipos. Clique nas informações a seguir. Difusão simples. Difusão facilitada. Difusão simples. As substâncias fluem do meio hipertônico para o meio hipotônico, respeitando-se os critérios de tamanho, polaridade e carga. A entrada e a saída de moléculas por difusão simples ocorrem de modo que as concentrações de soluto e solvente fiquem equivalentes entre o meio intracelular e o extracelular. Da mesma forma, dentro da própria célula, substâncias podem se difundir dentro do citoplasma. Difusão facilitada. A difusão facilitada funciona de maneira semelhante à difusão simples. No entanto, com o auxílio de proteínas que regulam o transporte. Os íons e moléculas sem carga precisam de auxílio para atravessar a bicamada, através de proteínas transmembranares. Inúmeras moléculas podem atravessar a membrana sem gasto de energia seguindo o gradiente de concentração, mas a difusão facilitada se realiza em velocidade maior do que a difusão simples.
Isso ocorre por causa de componentes proteicos, os canais iônicos e as permeases, que facilitam e regulam o transporte de soluto entre os lados da membrana. As proteínas transportadoras atravessam a bicamada lipídica de um lado ao outro, e por atravessarem a membrana mais de uma vez, são do tipo multipasso. Elas podem ser formadas por duas ou mais cadeias de proteínas diferentes e são altamente específicas, transportando somente um tipo de molécula. Como funcionam as proteínas transportadoras? São conhecidos dois grandes grupos de proteínas transportadoras, de acordo com o tipo de transporte. Proteínas carreadoras. Ligam-se à molécula em um dos lados da membrana e a liberam do outro lado. Canais proteicos. Funcionam de modo a formarem um canal que permite a passagem de um grande número de moléculas ao mesmo tempo. A maioria dos canais proteicos transportam íons, por isso, são chamados canais iônicos. Iônicos. Esses canais são altamente específicos e reconhecem apenas um tipo de íon. Assim, as células apresentam muitos canais iônicos distintos. Existe uma proteína transportadora específica para a passagem de moléculas de água, são as aquaporinas, que estão presentes em muitos tipos celulares, como nos eritrócitos, mas estão ausentes em ovócitos de anfíbios e peixes. Osmose. É semelhante à difusão simples, mas, nesse caso, as moléculas de água se movimentam do meio mais concentrado para o menos concentrado. A passagem de água de um lado para o outro da membrana segue até que haja equivalência nas concentrações. Vimos que o transporte passivo por difusão ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico, até que as concentrações extra- e intracelular se igualem. Mas há casos em que é necessário manter a desigualdade entre os meios intra- e extracelular, ocorrendo o movimento de moléculas contra o gradiente de concentração. Isso ocorre por meio do transporte ativo. Transporte ativo. É o movimento de substâncias ou moléculas contra o gradiente de concentração, com gasto energético geralmente na forma de ATP. Esse tipo de transporte se dá somente por meio de proteínas carreadoras. Transportes ativo e passivo. Neste vídeo, a professora Mildred Ferreira demonstra as diferenças entre os transportes ativo e passivo. Olá, meu nome é Mildred Medeiros, sou bióloga, bacharel em genética, mestre em morfologia e doutora em ciências. Transportes ativo e passivo e suas diferenças é o assunto. A seletividade da membrana plasmática, que é a capacidade da membrana plasmática em transportar especificamente determinadas substâncias químicas, constitui uma das suas propriedades mais importantes dessa estrutura. Pequenas moléculas ou íons passam pela membrana por difusão simples ou por meio de proteínas integrantes que mediam esse transporte. Estruturas maiores, como macromoléculas ou até organismos inteiros, como vírus e bactérias, entram na célula através de endocitose. A ciência identificou e classificou os tipos de transporte realizados por uma membrana plasmática como sendo transportes passivos e transportes ativos. Determina-se o que é transporte ativo e passivo a partir da observação da permeabilidade de uma membrana. Quando há gasto de energia celular envolvendo, ou seja, quando é necessária a quebra de ATP para liberar energia para a realização do transporte daquela substância, dizemos que se trata de um transporte ativo. Enquanto isso, quando não há gasto de energia celular, originada da quebra de ATP, chamamos de transporte passivo. Os transportes passivos acontecem impulsionados pela energia cinética das substâncias químicas dentro das soluções. Começarei pelos transportes passivos. O transporte passivo não envolve gasto de energia celular, pois ocorre a favor do gradiente de concentração. Assim, ele coordena substâncias, direcionando-as de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Dessa forma, o transporte passivo pode ser dividido em 3 diferentes tipos: difusão simples, onde as proteínas de transporte precisam ser lipossolúveis, assim, devem apresentar afinidade aos fosfolipídios para que consigam atravessar a membrana. A chamada difusão facilitada, que ocorre por meio das proteínas denominadas de permease. Elas se ligam a substâncias sem afinidade com os fosfolipídios.
Ao ligarem-se, a difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração. Bom, em relação à osmose, ocorre quando há a movimentação de água. A osmose ocorre entre dois meios aquosos, onde uma membrana semipermeável os separará. A água irá do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, até que haja o equilíbrio da concentração de água. Já o transporte ativo proporciona gasto de energia, uma vez que o transporte da substância ocorre contra o gradiente de concentração. Diferentemente do transporte passivo, a movimentação não é espontânea, sendo necessária energia para ativar o processo de transporte através daquela membrana. Como se fosse um movimento forçado contra o equilíbrio das concentrações. Dessa forma, o transporte ativo é dividido em transporte ativo primário, aquele que ocorre pela quebra de ATP. Nesse momento, há a liberação de energia a ser utilizada pelas proteínas de transporte, e elas então carregarão moléculas através de um gradiente de concentração contrário a elas. Existe também o transporte ativo secundário, que modifica as concentrações observadas nas moléculas transportadoras, dividindo-as em dois lados da membrana. Nisso, esse tipo de transporte ativo movimentará as partículas a partir dos diferentes graus de concentração. Este, inclusive, estabelecido pelo transporte ativo primário. Um outro tipo é a endocitose, que abrange o transporte de um grande número de moléculas para o meio intracelular. Isso acontece graças ao englobamento de partículas, seja através da fagocitose ou da pinocitose. Já a exocitose abrange o transporte de um grande número de moléculas para o meio extracelular. Assim, transporte ativo e passivo abrangem formas diferentes de células ou moléculas deixarem ou adentrarem as células. De modo bastante básico, essas funções são responsáveis por manter as células saudáveis e nutridas. Espero que tenha gostado e até a próxima! Passivo. O transporte ativo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio. O complexo proteico que forma a bomba é composto por duas subunidades. A maior subunidade possui o sítio catalítico para a hidrólise de ATP. No lado intracelular, possui os sítios para os íons de Na+, lado interno, e K+, lado externo. A cada entrada de 3 Na+, temos a saída de 2 K+, e a quebra de uma molécula de ATP em ADP mais Pi. Pi. As proteínas carreadoras podem ser classificadas em 3 grupos. Antiporte. Transportam 2 moléculas de cada vez, mas em sentido opostos. Uniporte. Transportam apenas um tipo de molécula de cada vez. Simporte. Transportam 2 moléculas de cada vez no mesmo sentido. Transporte de macromoléculas. Os tipos de transporte até agora discutidos servem apenas para que pequenas moléculas e íon atravessem a membrana celular entrando ou saindo da célula. No entanto, as células são capazes de transferir para o seu interior macromoléculas, como as proteínas e até mesmo outros organismos. Nesse caso, torna-se necessária a alteração na morfologia da membrana celular, formando dobras que englobam o material a ser transportado para o interior da célula. Esse tipo de transporte é chamado de endocitose, e pode ocorrer por 2 processos, a fagocitose e a pinocitose. Objeto com interação. Atenção! No caso de o transporte ser no sentido do citoplasma para o meio extracelular, esse processo recebe o nome de exocitose. Fagocitose. A célula forma projeções chamadas pseudópodes que englobam partículas sólidas. Pela natureza das partículas a serem transportadas e suas dimensões, esse tipo de processo pode ser facilmente observado em microscopia óptica. A fagocitose é um processo de alimentação de muitas células. Para os animais, representa o mecanismo de defesa no qual suas células do sistema imune englobam e destroem partículas estranhas ao organismo, recebendo o nome de células fagocitárias. Pinocitose. Inicialmente descrita como englobamento de partículas líquidas,
É observada em praticamente todas as células e ocorre a partir da invaginação da membrana plasmática, o que leva à formação de pequenas vesículas de tamanho uniforme, 200 nanômetros, que são puxadas para o interior da célula pelo citoesqueleto. De maneira geral, a pinocitose é seletiva, ocorrendo somente quando a substância adere a receptores de membrana. Entretanto, pode ser não seletiva, quando as vesículas englobam todo tipo de fluido presente no meio extracelular. Caso de o transporte ser no sentido do citoplasma para o meio extracelular, esse processo recebe o nome de exocitose. Mecanismos de sinalização celular transmembrana. Em organismos multicelulares, a comunicação entre células é fundamental, permitindo que cada região do organismo execute determinada função. Essa comunicação ocorre por meio de sinais químicos, o que torna necessária a presença de estruturas receptoras na membrana das células. Na membrana plasmática, estão presentes moléculas receptoras, capazes de se ligar como moléculas sinalizadoras ou simplesmente ligantes. As moléculas receptoras são específicas para determinado tipo de ligante, e desencadeiam uma resposta na célula correspondente ao estímulo do ligante. Atenção! Nem sempre o ligante vai ser encontrado no meio, ele pode fazer parte da membrana das células sinalizadoras e, para isso, a membrana precisa estar perto da célula-alvo, para que tenha contato com o receptor. Há alguns tipos de sinalização de acordo com o tipo de molécula sinalizadora e com as células que possuem receptores para esse fim. Vamos conhecê-las a seguir. Swap_oriza arraste para os lados. Na sinalização dependente de contato, o sinalizador não é liberado, fica disposto na membrana da célula sinalizadora, sendo necessária sinalização autócrina. As moléculas têm vida curta e atuam na própria célula. Sinalização paracrina. As moléculas atuam nas células vizinhas e possuem vida curta, sendo inativadas logo após executarem as suas funções. Sinalização endócrina. A molécula sinalizadora possui vida longa. Os hormônios são liberados no espaço intercelular e carregados pela circulação sanguínea. Sinalização neuronal. Ocorre por intermédio da molécula sinalizadora chamada de neurotransmissor. Essa secreção ocorre especificamente nas células nervosas nas sinapses, região onde ocorre a comunicação entre um neurônio e outro. Podemos encontrar neurotransmissores nas conexões entre células nervosas e células musculares ou secretoras. Na sinalização dependente de contato, o sinalizador não é liberado, fica disposto na membrana da célula sinalizadora, sendo necessário o contato com o receptor da célula-alvo para que ocorra a ligação. Ao ser liberado no meio celular, o ligante pode se conectar a um vasto número de células, porém um número restrito de células possui o receptor para ele. A resposta ao ligante vai variar de acordo com as características do receptor. A maioria das células possui um conjunto específico de receptores para diferentes sinais químicos, que podem ativar ou inibir suas atividades. O tipo de resposta emitido por cada célula depende da estrutura molecular de seu receptor. Exemplo. Um bom exemplo dessa variação é o efeito que a acetilcolina tem em músculos esqueléticos e no músculo cardíaco. No primeiro, estimula a contração e no segundo, diminui o ritmo e a força das contrações. A comunicação por meio de hormônios tende a ser lenta, porque leva um tempo para os hormônios se distribuírem pela corrente sanguínea. Somente após deixarem os vasos por difusão podem ser captados pelas células com receptores. A especificidade do hormônio depende da sua natureza química e do tipo de característica da célula-alvo.
Os hormônios ficam bastante diluídos na corrente sanguínea, e o líquido extracelular é fundamental para que os receptores se liguem aos hormônios. Os receptores podem ser intracelulares, no caso de a molécula sinalizadora ser pequena ou hidrofóbica suficiente para deixar a membrana plasmática. Para moléculas sinalizadoras que não podem atravessar a membrana, os receptores são extracelulares, expostos na superfície da membrana. Verificando o aprendizado. 1. A membrana plasmática possui como uma de suas principais funções o controle da entrada e saída de substâncias da célula. Por causa da sua permeabilidade seletiva, há moléculas que podem se mover livremente através do envoltório celular segundo um gradiente de concentração, da região mais concentrada para menos concentrada sem gasto de energia. O tipo de transporte em questão é o transporte bilateral, o transporte unilateral, o transporte ativo, o transporte passivo, o transporte em bloco. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa D está correta. Os materiais entram e saem da célula por transporte passivo, como difusão simples e difusão facilitada, sem gastar energia, já que o deslocamento ocorre naturalmente seguindo o gradiente de concentração. 2. Além de íons e moléculas, as células são capazes de englobar e expulsar macromoléculas e até mesmo organismos microscópicos através do seu envoltório. Observe a imagem a seguir e identifique qual o processo que está ocorrendo na célula A e na célula B. Em A está ocorrendo endocitose, e em B está ocorrendo fagocitose. Em A está ocorrendo fagocitose, e em B está ocorrendo endocitose. Em A está ocorrendo exocitose, e em B está ocorrendo pinocitose. Em A está ocorrendo pinocitose, e em B está ocorrendo exocitose. Em A está ocorrendo fagocitose, e em B está ocorrendo pinocitose. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa D está correta. A pinocitose é um tipo de endocitose em que a célula engloba partículas e caracteriza-se pela formação de uma invaginação. A exocitose é o processo de expulsão de partículas de dentro da célula para o meio extracelular. Avalie este módulo. Conclusão. Considerações finais. A célula é a unidade básica da vida. Neste estudo, focamos uma das partes fundamentais da célula, a membrana plasmática, e descrevemos alguns dos principais elementos que a compõem. A membrana plasmática forma uma barreira, dando suporte físico para as organelas para as atividades que ocorrem dentro da célula. Possui permeabilidade seletiva, controlando a entrada e a saída de substâncias e é responsável por outros processos, como a sinalização e a comunicação com o meio externo e outras células. Pode apresentar especializações que propiciam maior eficiência na absorção de substâncias, exemplo Gratia, as microvilosidades de células absortivas do epitélio intestinal, maior deslocamento de substâncias do meio externo, exemplo Gratia, os cílios de células do epitélio das tubas uterinas que deslocam muco, ou até mesmo o movimento das células, exemplo Gratia flagelos dos espermazoides, entre outras. Conhecer a composição e as funções da membrana plasmática, assim como os processos nos quais essas estruturas estão envolvidas é primordial para o estudo da vida de forma geral. Podcast. Agora, a especialista Mildred Ferreira encerra o tema falando sobre a composição da membrana e destaca o papel das flipases na manutenção da assimetria da membrana. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos para mais um podcast. Eu sou a Thalita Negreiros e hoje falaremos sobre as membranas e ultraestruturas celulares. Para isso, nós vamos contar com a presença da professora Mildred Medeiros, doutora em Ciências Médicas, a fim de tirar algumas dúvidas sobre os tópicos vistos até aqui. Professora, qual a composição das membranas dos eucariotos? A membrana plasmática ela é composta de uma bicamada de fosfolipídios, e entre esses fosfolipídios nós encontramos moléculas de colesterol,
que ficam inseridas entre eles. E é possível encontrar também proteínas distribuídas de duas formas diferentes. As proteínas elas podem estar superficiais, tanto voltadas para o meio extracelular, quanto voltadas para o meio intracelular, e elas podem se organizar de maneira integral, atravessando a membrana plasmática de ponta a ponta, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular. Outro tipo de componente químico que nós encontramos na membrana plasmática são os chamados carboidratos. O tamanho dessa molécula de carboidrato ela é específica para cada tipo de ser vivo e ela é variável. É interessante entender que a membrana plasmática ela tem carboidratos só direcionados para o meio extracelular. Eles ficam associados aos lipídios, dos fosfolipídios, e ficam também associados às proteínas, tanto as integrais quanto as periféricas. Esse grupo de carboidratos a ciência chamou de glicocálice. E a associação entre proteínas e lipídios com os carboidratos formam o que nós chamamos de glicolipídios e glicoproteínas. É muito interessante conhecer esse conjunto de carboidratos, porque a ciência descobriu que eles atuam como um cartão de identificação da célula, como se fosse um CPF, um registro de identidade. Então, toda vez que se necessita fazer um tipo de transfusão de sangue, transplante de algum órgão, é necessário se avaliar a compatibilidade entre esses componentes de membrana plasmática, entre esses tipos de carboidratos, tanto do paciente doador quanto do paciente receptor. As membranas celulares de todas as espécies têm as mesmas proporções dos seus componentes? As membranas plasmáticas dos diferentes tipos de células contêm os mesmos tipos de substâncias químicas. O que vai variar é a proporção dessas moléculas. Apesar de encontrarmos uma bicamada fosfolipídica, são as proteínas que formam o maior peso molecular, a maior massa do total de moléculas presentes numa membrana plasmática. O que é a simetria da membrana? Bom, nós chamamos de assimetria de membrana o fato de observarmos quimicamente que a membrana plasmática ela possui duas camadas que são fluidas de fosfolipídios, só que elas são compostas também por proteínas. E o que é interessante, uma das camadas, que é o folheto externo da membrana plasmática, tem uma composição química um pouquinho diferente do folheto interno. Como assim? O folheto externo contém carboidratos voltados para o meio extracelular, pendurados ali. Já o folheto interno, não. Então, essa assimetria é a diferença da composição química entre as duas camadas ou folhetos da membrana plasmática. O que são flipases e qual o seu papel na simetria das membranas? As flipases são proteínas transmembrana transportadoras de lipídios que estão localizados na membrana e que pertencem às famílias dos transportadores ABC ou ATPase do tipo P4. As flipases são responsáveis por auxiliar a movimentação das moléculas de fosfolipídios entre o folheto externo e o folheto interno. Espero que vocês, alunos e ouvintes, tenham conseguido tirar as suas dúvidas a respeito de tudo que foi discutido ao longo do tema. Eu agradeço a presença da professora Mildred e até uma próxima oportunidade. Explore mais. Para aprofundar o seu conhecimento acerca das estruturas celulares, visite o interior de uma célula animal assistindo ao vídeo Biologia, Estrutura Celular, disponível no canal Núcleos Medical Media, no YouTube. Você também pode observar como o transporte através da membrana ocorre. Assista ao vídeo Transporte de Membrana, disponível no canal Biomol e, também no YouTube. Conteudista Daniel Mota da Silva.